Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de IA. Não, mas não quero falar de IA em si. Eu quero falar como eu me sinto e toda essa vibe de IA aí. Bom, para quem não sabe, meus cafezinhos, e aí quem me segue aqui deve saber, né? São feitos baseados no que eu vejo nas redes sociais ou no que passa no meu dia a dia. Então é sempre realmente o tema do dia. E hoje eu tava tentando procurar um cafezinho, eu não achava um tema, né? Apesar que eu tenho alguns guardados aí, mas assim, depende muito da minha inspiração no dia. Aí eu comecei a escolar e falei assim: ó, vou ver o que a galera fala, né? E, obviamente, hoje, dia 27/3, tem muito tema de política, né? Nas redes sociais, mas uma coisa que eu vi é que só tem IA. As pessoas só falam de IA. As conferências é só IA. E eu fico olhando assim, tá, beleza, mas é só isso. É, assim, tipo, eu mesmo eu não quero falar de IA. Eu acho que há uma coisa assim que eu vi até um post da opinião daquele autor lá do Estudo Kimble sobre A. Eu não vi assim, mas eu vi um print só, ele falando que é uma ameaça à existência humana, né? É uma ofensa à existência humana, né? Tipo, usar a arte dele gerada por IA, né? Concordo, né? Ainda acho que o Chico Science lá, quando computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? Já era meio profético em relação a isso lá nos anos 90, né? Longínquo anos 90. Mas na área de software, assim, eu vi lá uma apresentação que eu estava passando aqui, 75% dos desenvolvedores querem fazer upskill, querem melhorar seus skills em code assistant, IA, né? E eu pensei assim, tá, 90% 75% dos desenvolvedores querem porque, cara, a gente fica ouvindo falar isso o tempo todo. É assim, tá meio num ponto. Chega, cara, chega. Sei lá, fala de outro assunto. Fala de. Sei lá, fala de banco de dados. Vamos falar de banco de dados aí. Que tem novo no banco de dados aí, né? E engraçado que as IAs, elas não estão procurando resolver problemas da vida real, né? Elas querem resolver produtividade. E, tipo, eu acho engraçado, porque, por exemplo, eu tava agora numa reunião quase 2 horas para investigar um problema de rebalancing num Kafka lá, num broker Kafka Streams, né? Então, pô, por que que as IAs não focam em resolver esses problemas, né? Porque, tipo, elas não focam em resolver esse problema. Não, eles querem focar na parte mais legal, que é a gente desenvolver, né? Mas é economia de custo. Beleza, cara, não teve em produção também é economia de custo. Não tem produção também é economia de custo, né? Eu acho que se o pessoal que tá fazendo propaganda com as IAs tivesse pensando aí em tipo, eu quero fazer um sistema autoadaptável, que é o que eu tô estudando, né? Um modelo de sistema autoadaptável baseado em IA, tipo, que eu quero fazer um autotune ali, ou identificar um problema, ou fazer o que eu falei esses dias, né? Uma operação baseada em IA. Então, tipo, eu já crio tickets prevendo, olha, esse é o erro que vai acontecer. Mas não, eles não querem isso. Eles não querem isso, porque assim, eu não sei qual que é o tesão que tem por tirar a parte mais prazerosa do nosso trabalho. Porque se eu te desse para você a seguinte opção, olha, você vai desenvolver um software aí na sua linguagem favorita, e você não vai ter que. Você vai ter que lidar com funcionalidades novas. Você não vai ter que lidar com bug em produção e entender problemas de bugs, né? Ou se eu te disser assim, olha, todo bug em produção já vai vir com o ticket pronto, assinado, dizendo assim, esse é o problema, resolva. Cara, você vai ficar feliz. Você vai ficar feliz. Por quê? Porque isso é o que dá mais dor de cabeça. Isso é o que dá mais dor de cabeça, né? E no último cafezinho que eu falei assim, tipo, a IA tá criando problema em escala, pode ser aí, pode ser aí o problema que a gente tem, né? Porque assim, o que a gente vê hoje é muito código sendo gerado aí, tipo, eu não sei, eu trabalho numa empresa que usa bastante AI, assim, hoje em dia a gente não tá gerando muito código, né? Porque o nosso projeto passou nos últimos meses por um momento de
ah, agora a gente vai estabilizar para melhorar a performance, né? E depois eu vi que, tipo, o cliente principal vai multiplicar por 10, 20 a vazão o tamanho do processamento, né? Então, por isso que a gente parou para melhorar a performance, né? Parou de... E é o meu ponto, né? Eu tô só estudando para melhorar a performance, né? É bizarro que eu tô estudando isso tanto no trabalho, né? Tô pensando isso no trabalho, quanto no mestrado, né? É o mesmo tema, mesmas coisas, né? Então tô meio maluco, assim, tipo, vendo a mesma coisa o tempo todo, né? Mas voltando ao assunto aqui. As IAs elas estão preocupadas em automatizar coisas que a gente acha legal, né? Pô, desenvolver software, né? Eu quero escrever código, eu quero validar ele. Eu gosto, para quem viu meu vídeo de TDD, eu gosto desse ciclo de fazer design de código, de pensar no código, de escrever o código e fazer esse ciclo que é o legal, né? Eu não gosto de ter, por exemplo, agora eu recebi um log aí, deixa eu ver quantos arquivos eram no log, ó. Deixa eu ver aqui, devia estar com uns 30 arquivos. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, nem consigo ver o tanto, mas deve ter uns 30 arquivos aqui. E. Deixa que eu consigo por aqui. Ó. São 26 arquivos. 26 aqui. É um cluster Kafka Streams com 26 instâncias, cada um com 12 threads. E, sei lá, cada log aqui tem alguns megabytes, né, de log aí na faixa dos. Tem um com 6, tem um com 5, 6 na verdade, 4. E eu fiquei analisando esses logs a manhã toda, que até agora, são 9 da manhã, eu tava analisando. Por que que, tipo, por que ninguém fez uma ferramenta de IA ainda para pegar e fazer isso automaticamente? Olha, qual que é a saúde responde assim, qual que é a saúde desse streamer, desse Kafka Streams aí? Como é que ele tá se comportando, né? Pô, eu acho muito mais útil isso. É muito mais útil e a parte chata, né? Talvez seja aquilo que eu tava falando ontem no vídeo que quase ninguém viu. Que é o vídeo de que eu falei assim, por que os modelos de empresa, eles são sempre pensando em reduzir custos, né, reduzir pessoal, e não em modelos mais colaborativos? Por que não foca na IA para colaborar com o desenvolvedor? Ai, mas é escrita de código, é colaboração. Não é, amigo, não é. Você tá tirando, parece que é, mas não é. Você tá tentando acelerar os carros, né? É como se eu dissesse assim, ó, é como se eu disser pra você assim, eu vou te dar um carro que é 20 vezes mais rápido. Você fala assim, nossa, que legal, eu vou chegar mais rápido onde eu quero. Sim, talvez você chegue mais rápido, talvez você perca o ponto, talvez você atropele 20 pessoas no caminho, e no fundo você não vai chegar mais rápido, porque você vai ter que lidar com tanta complexidade de andar mais rápido que você vai demorar mais, né? Então, isso é o que eu sinto com essa vibe de A, sabe? Eu não sei se ficou bem, assim, claro, mas eu sinto que a gente poderia estar discutindo outras coisas, as IAs poderiam estar focadas em outras coisas, não fazer o nosso trabalho. Deixa o nosso trabalho ser feito pela gente. Tipo, e bota a IA naquilo que o desenvolvedor acha chato. Naquilo que o desenvolvedor tem. E aí eu chego num outro ponto aqui que eu, que eu acho que falta, que é uma boa perspectiva de problema. De olhar a big picture e dizer assim, tá, mas onde é que a IA poderia realmente atuar, né? Alguns meses atrás, eu fiz uns cafezinhos aí sobre empreendedorismo e eu olhei que um dos grandes focos do empreendedorismo na academia ali, né? Tipo, não na academia, na academia, na universidade, mas ali nos MBAs, é entender qual que é o problema do usuário, entregar um software que dá resolução de problemas para o usuário. E eu acho que as IAs, elas estão olhando não para o usuário, elas estão olhando para o céu. Pegar para o céu, o que o céu quer? O céu quer? O céu quer reduzir custo, ele quer reduzir pessoal. Eu quero reduzir custo. Ele, assim, eu acho que os céus hoje em dia nem mais querer crescer, eles querem. Eu quero reduzir custo, aumentar lucro e. Demite todo mundo aí, vai. Demite todo mundo aí, né? Então eu acho que as empresas de IA estão olhando para esse público, né? Enquanto
Não tá entregando, cara. E não vai entregar, não vai entregar. Teve uma notícia aí esses dias que a Microsoft não comprou umas ações que ela tinha direito, sendo que ela tinha direito, e isso significa que ela não bota fé. Ela não bota fé que, tipo, essas empresas de IA vão entregar mais do que já estão entregando. Aliás, não estão entregando nada, né? Tipo, assim, mas não teve nenhuma notícia de que elas estão tendo prejuízo. Tá, mas não teve nenhuma notícia que elas estão usando lucro. Se não teve nenhum. Tipo, a OpenAI. Qual foi a notícia? A OpenAI tem lucro bilionário. Não tem. Eles vão aguentar por uns 12 anos, se duvidar mais, que nem foi com o Uber, né? O Uber demorou 12 anos para dar lucro. E é o novo modelo deles, né? Quando é empresa de chip nacional, né? Não pode dar nem 5, mas quando é empresa gringa de monopólio de transportes, pode dar 12 de prejuízo, né? Isso é uma coisa bizarra, né? Sendo que a gente tá numa crise de chips, mas a gente não tá numa crise de transportes, né? Mas voltando aqui ao ponto, né? Então, assim, tentando fazer um resumo aí, porque esse cafezinho foi meio desabafo aí, meio tipo, pô, cara, só isso, né? Assim, IA tem tomado uma atenção que eu acho muito desproporcional ao que ela tá entregando até hoje em dia, assim, ainda hoje tem isso. A gente olha ali todas as conferências, IA, 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 redes sociais, IA, 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 aquele cara chato que, aprenda IA, senão você vai ser IA, 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 chega! Chega! Tipo, eu mesmo falei assim, eu não vou falar dessa porcaria mais, né? Eu falei um monte já, tem um monte, eu já falei aqui, eu vou até repetir assim, antes de acabar o meu cafezinho, que essa história de IA substituir o desenvolvedor, substituir o intelecto humano, né? Eu acho que isso entra no campo religioso, assim, tipo, por quê? Porque primeiro que a IA, o que que é a IA? Beleza, a IA é um papagaio estatístico, ele fica jogando ali a palavra como uma probabilidade. Então, para você acreditar que a IA vai substituir um ser humano, você tem primeiro que acreditar que o ser humano é um papagaio estatístico. E aí, para você acreditar que o ser humano é um papagaio estatístico, eu entro na definição do que é o ser humano. ah, que aí, isso aí é no campo religioso, né? Então aí se discutir IA tão aprofundadamente assim é uma discussão sócio-religiosa, filosófico-religiosa. Tipo, o que é o ser humano? O ser humano é um mero problema, problema probabilístico, ou o ser humano realmente é uma máquina, sei lá, ou o ser humano é um pequeno deus, um demiurgo aí que tá. Os cristãos acreditam que o ser humano é um pequeno deus que está no controle, não, né? Tá na gerência aí, vou usar o termo gerência, de todo esse, não do universo, né? Mas desse planetinha aqui, que é um jardim, né? Dentro desse universo largo. Então, IA entra e essa discussão de IA, ela tem um caráter religioso naturalmente, né? Naturalmente, porque a IA parou de focar nos problemas e ela começou a focar na substituição do ser humano, né? Tipo, em vez de ser uma inteligência artificial, a artificialidade dela ser restrita, né? Tipo, eu vi muitas, para quem não sabe, eu fiz uma especialização em IA, no Udacity, né? Na época que os cursos da Udacity eram bem abrangentes. Então, assim, foram uma expressão de 6 meses, 3 meses com IA clássica, 3 meses com Deep Learning. Então, assim, e eu adoro IA clássica, assim, tipo, amo de paixão IA clássica, porque basicamente é busca em árvore e algoritmos, né? Agora, a IA moderna, pra mim, eu olhei assim e falei assim, cara, eu não quero trabalhar com isso, não. Sinceramente, eu não quero. Eu olhei, pior que eu tinha acabado de sair de uma empresa de IA, que era assim, era síntese de fala e reconhecimento, síntese de fala e reconhecimento de voz. Ainda era uma IA meio clássica, assim, né? A gente usava Hidden Markov Models, tinha um monte de algoritmo interessante, né? Tinha um monte de algoritmo linguístico muito interessante, assim. Eu lembro que das tarefas que eu tive foi assim. Se você tá me devendo no YouTube, se você quer entender essa tarefa, liga o closed caption daqui.
E aí você vai ver que muitas vezes a palavra não é a mais correta, né? Tipo, ah, nossa, ele falou tal coisa, mas aí o YouTube botou tal coisa. Sim, porque isso acontece, né? Eu tenho duas palavras que são muito próximas, e aí o reconhecimento da fala não fica tão bom ali. Na época, se a gente tinha um reconhecimento de 90%, isso é muito alto. Então, uma a cada 10 palavras ela sai errado, mas você aplica um Ngram ali. O que é um Ngram, né? Um algoritmo Ngram. É assim, eu pego a língua portuguesa, faço um profiling dela, eu vejo ali, tipo, quais são os usos das palavras, eu percebo que o quê? Eu percebo que, dada essa palavra, a probabilidade dessa outra palavra aqui é tanto, né? E aí eu posso fazer o quê? Eu pego aquela entrada lá, isso, putz, foi um algoritmo que eu implementei que foi muito da hora, assim, né? E eu vejo que, assim, ele reconheceu tal palavra, né? Mas, assim, existia. E aí assim, a gente recebe uma árvore de busca, né? E aí a gente vê assim, não, a probabilidade para tal palavra, mas tinha para tal palavra aqui. E, na verdade, a gente reconhece os fonemas, né? E aí a gente reconhecia os fonemas, né? E depois a gente reconstruía as palavras para um algoritmo chamado Viterbi, eu acho que era o Viterbi, a gente ia construir as palavras, dados fonemas, né? E aí a gente voltava com uma lista, e aí a gente aplicava, jogava aquela lista numa coisa com o Jenny Graham, se eu não me engano, isso foi 2012, 2013, eu fiquei nessa empresa de 2012 a 2015, né? E com 2015, 14, 15 eu fiquei muito trabalhando num projeto que era voltado para, era mais voltado no editor de texto, então o algoritmo, esse sistema já estava muito estável, né? E aí a gente pegava o quê? A gente pegava essa lista de palavras e ficava olhando qual que é mais. E aí, quando saía, cara, saía assim, um closed caption muito melhor do que o do YouTube, né? Então eu posso dizer que em 2013 a gente tinha closed caption melhor que o do YouTube, usando ali, sei lá, nem lembro qual que era. Tinha uma biblioteca, o Pocket Sphinx era para gerar texto, o de reconhecimento eu não lembro agora qual que era. Era o. Caramba, o SR. Vou até pesquisar aqui o que a gente usava. Era uma biblioteca aberta que a gente adaptou e jogou muita propriedade intelectual ali em cima. Esses algoritmos, alguns deles eram propriedade intelectual, né? Mas é isso, pessoal. Assim, é isso. E é uma merda. Não tá dando lucro. Não tá ajudando a gente nas coisas que a gente não quer ser ajudado. Tipo, é como se eu dissesse assim: você quer comer? Eu posso te ajudar a comer coisas saudáveis, ou eu posso te ajudar a sentir o prazer. E aí ele vai lá e tira o prazer de tomar meu cafezinho. Pô, não quero isso, cara. É como se alguém me desse um remédio pra ficar acordado, sendo que eu gosto do sabor do café. Entendeu? É isso. E é isso, né? Tipo, tira o nosso prazer do dia a dia e não nos ajuda com a tarefa chata. Ou seja, ela vai só. O legado da IA vai ser que a gente vai acabar só lidando com a tarefa chata gerada por ela. Valeu, pessoal. Bom dia pra vocês e que vocês não topem com IA hoje.